E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 17/6. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Copa Ouro, Canadá e Honduras. Nos últimos 5 jogos, Canadá venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 2 gols e meio na partida em 6 de 10. Nos últimos 5 jogos, Honduras venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, Casa vence. Série B, Volta Redonda e Avaí. O Volta Redonda é o 16º e o Avaí, 7º. Nos últimos 5 jogos, Volta Redonda venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Avaí venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato chileno, Colo-Colo e Cobresal. O Colo-Colo é o 9º e o Cobresal 5º. Nos últimos 5 jogos, o Colo-Colo venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Marcou 1 ou mais gols na partida em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Cobresal venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Colo-Colo e um empate, 2-2 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato chinês, Beijing contra Qingdao. O Beijing é o 3º e o Qingdao 8º. Nos últimos 5 jogos, o Beijing venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Qingdao venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 2 jogos entre essas duas equipes, tivemos uma vitória do Beijing e um empate, 4-1 e 2-2. Palpite, Casa vence. Liga da Coreia, Daegu contra Pohang. O Daegu é o 12º e o Pohang 5º. Nos últimos 5 jogos, o Daegu empatou 1 e perdeu 4. Jogando em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Pohang venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Jeonbuk contra Suwon FC. O Jeonbuk é o 1º e o Suwon o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Jeonbuk venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Suwon venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Mais de 1,5 em 8 de 10. Essas equipes já se enfrentaram esse ano com uma vitória do Jeonbuk por 2-1. E ano passado elas se enfrentaram 2 vezes com uma vitória para cada lado, 6-0 e 3-2. Palpite, Casa vence, empate anula. Seoul contra Gangwon. O Seoul é o 6º e o Gangwon 10º. Nos últimos 5 jogos, Seoul venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 2 e perdeu 3. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 6. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, Gangwon venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3.
menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Som. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Copa do Mundo de Clubes, Fluminense e Dortmund. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Dortmund venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. River Plate e Urawa. Nos últimos 5 jogos, o River venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, Urawa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Palpite, casa vence. Ulsan Hyundai contra Mamelodi. Nos últimos 5 jogos, o Hyundai venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 8. Ambas marcam sim nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Mamelodi venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Monterrey e Inter. Nos últimos 5 jogos, o Monterrey venceu 3 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Inter venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 9. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Uruguaio, o Wanderers contra Defensor. O Wanderers é o primeiro e o Defensor segundo. Nos últimos 5 jogos, o Wanderers venceu 3 e empatou 2. Jogando em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, Defensor venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 0-0 e já se enfrentaram 3 vezes no ano passado com 3 empates, 2-2, 1-1 e 1-1. Palpite, empate. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.